Fala pessoal, Alex da Freda Jag, e hoje nesse vídeo a gente vai apresentar a bancada da quinta geração. Na quinta geração veio o incremento do teste de servo ECA em parceria com a X-Módulos do nosso amigo Genilson, tá? Então a gente colocou o X-ECA integrado aqui no painel da bancada para dar esse incremento aí na quinta geração. Na nossa tela da parte do multiteste foram colocados mais alguns itens para dar também uma encorpadinha ali no conjunto. E foi sacado aqueles dois componentes eletrônicos que a gente tinha, medidor, né, de amperagem e o voltímetro. Vou embutir isso tudo na tela. Parte de corrente a gente não deixou ali nenhum mostrador, porém na tela já está o fechamento do Soleteste e o fechamento da linha 15 para o teste do APS. Beleza? Então, vou abordar um pouquinho sobre a bancada. Aqui nós temos as chaves das alimentações, tanto de iluminação, que é de baixo, quanto do geral, que vai ligar toda a eletrônica. Então eu desliguei a chave geral, ele vai desligar toda a eletrônica. A parte pneumática, todos vocês já viram, né, o desempenho, como ela trabalha, quais são as ações das chaves. Porém a parte eletrônica eu vou abordar um pouquinho aqui nesse vídeo, beleza? O comando de atuador de pedal, que fica localizado à esquerda da bancada, esse gabarito aqui ele tem multifuros. Todas as válvulas de pedal a gente consegue testar aqui, tirando aquelas mais atuais, dos caminhões da MAN, aqueles dos Volvo New FH, que a base é diferente, porém, com o mínimo de habilidade nossa na parte mecânica, a gente vai posicionar a válvula aqui, vai marcar as furações e com a furadeira mesmo, vocês conseguem fazer as adaptações, tá? Eu vou ainda redesenhar todos esses avanços das válvulas de pedal para poder fazer as furações aqui, para não ter que ter nenhum furo extra feito manualmente, tá bom? Mas na hora, nesse momento que a gente está com a bancada, é recomendado quem chegar com uma válvula de pedal que não tem acoplamento aqui, levanta o pino guia lá em cima, coloca o centro da válvula, deixa eu ver se eu acho uma válvula de pedal aqui na minha empresa, aqui ó. Coloca o centro do pedal apoiado nesse guia e aí a gente vem descendo ele até a base. Então o centro você vai pegar na ponta do pino, tá? Então o centro vai estar aqui, marca com canetão onde vai estar a furação, tira o pedal, faz o furo, pronto. Você já vai estar com a possibilidade de testar esses pedais que não tem furação feita aqui por nós. Tá bom? Mas, aos poucos que a bancada for evoluindo, a gente vai evoluindo junto. Incremento de teste de pedal. Essa é uma exclusividade que das válvulas da bancada da quarta geração, a gente colocou aqui, ó, o incremento separado da mesa. Na bancada de terceira, segunda e primeira, ela está acoplada no canto esquerdo aqui da mesa. Então a gente colocou mais essa aba aqui para ficar um ambiente de trabalho aqui mais livre, tá? Em caso de teste, a gente tem que ter o notebook junto aqui, então aí eu consigo ter a válvula, ter o notebook e ter o scanner. Tudo no mesmo ambiente de operação. Beleza? Gabarito de esforço de atuadores. Esse gabarito de esforço aqui é um item que desde a primeira geração ela está, né, acoplada. Já é um item de série na bancada. E a gente está modernizando as flanges. Com a evolução dos atuadores, a gente tem agora a flange do servo ECA para poder emular aqui com o X-ECA. Vamos ter as outras flanges também para aqueles atuadores do câmbio Traxxon e também do câmbio Mercedes, que são aqueles atuadores internos lá dentro da capa seca. Beleza? Então essa chapa traseira vai ser modificada, vai ter mais disposições de furação, porém ainda na quinta geração ela está do jeito que nasceu, desde a primeira geração. O único incremento que eu fiz aqui para a quinta foi a flange do atuador ECA, que é embutida aqui nesse outro flange aqui, tá bom? Parte pneumática, nós temos os controles de abertura e fechamento e exaustão na mesma chave, tá? Então eu tenho os três movimentos, o abre, o fecha e o dreno na mesma chave, tá? Então para facilitar a vida de quem vai operar. Para cima eu alimento, no meio eu dou estanqueidade e embaixo eu tenho o dreno, beleza? Linha vermelha a gente usa como alimentação, linha azul como saída, tá? Então tem o canal de entrada e o canal de saída das válvulas. As três chaves no centro do painel servem para dreno da rede, para a gente poder startar o compressor.
Integração, a gente vai interligar tanto o acumulador de entrada quanto de saída, para que essa válvula, no caso aberta, a gente tenha automatização de alguns ciclos de descarga de regulador de pressão, de secador de ar, tá? E com a válvula para dentro, que ela está fechada, a gente não tem essa conexão, essa ligação. E esse botão lateral direito é o dreno do secundário, né? Ou seja, da saída. Tudo que for azul vai ser reflexo no azul. Então a gente vai drenar quando a gente quiser fazer um dreno mecânico, um dreno fino aqui, ó, por exemplo, de um rearme de um compressor de uma secadora. Tem o ajuste de fluxo desse dreno, tá? Quanto mais apertada a agulha, mais lento é o dreno, quanto mais aberta, mais rápido é esse dreno. Esse dreno aqui a gente vai usar ele mecanicamente quando a gente tem o disparo da secadora e a gente precisa esgotar, simular uma queda de pressão na saída. Então a gente simula com o dedão aqui, ó. Se eu quero esse ciclo automatizado, esse rearme da secadora automatizado, eu puxo esse botão para fora, fazendo com que a gente, no ato da descarga, a gente misture toda essa pneumática, a gente consiga integrar essa pneumática, e quando eu der descarga na saída, a saída tem queda, e ele rouba o ar da entrada, faz com que a bancada perca a pressão, e ela rearma, sozinho. Ela dá o disparo, rearma, fica lá disparando e rearmando infinitamente, até você cortar esse ciclo. Beleza? Então essas 3 chaves aqui, com o ajuste de fluxo, serve para essa demanda. Outra chave no canto direito, que é o D03, é o dreno de toda a linha azul, de todas as saídas, para você evitar esse movimento de dreno, 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 dreno num ajuste de 4 vias ou 6 vias, ou o que for de válvula protetora. Você tem o dreno único aqui, ó, que vai descarregar toda essa linha de uma vez só. Apertou, ele vai esvaziar toda essa linha, beleza? Nas 2 entradas principais, nós temos uma entrada número 1 com regulador de fluxo e controle de vazão. É a mesma coisa que aqui. Então, no caso dessa entrada, eu tenho essa restrição para que a gente consiga restringir acionamentos lentos. A gente vai fazer a restrição para movimentos lentos. Eu, particularmente, uso muito pouco essa função, mas para quem é habitual aí com o uso da bancada WAB, que tem restrições, vai se familiarizar com esse controlador de fluxo, tá? Mas eu, no meu dia a dia, eu não uso. Para mim é descartável, tá? Mas foi colocado como exigência de operadores que gostam, né? Que já trabalhavam com bancadas Wabico, e a gente colocou ele aqui para atender essa exigência, essa demanda, beleza? Na alimentação do lado, somente um regulador. A alimentação central é o ar pleno que vem da rede. O que vem da rede vai sair direto no bico número 9, tá? Então eu alimentei a chave, eu tenho ar da rede saindo no meu canal de número 9. Lembrando que toda a identificação dos bicos, seja 3, seja 9, seja 4, vai ser referente a esse mesmo alinhamento. Então eu tenho o bico de engate para conexão da válvula e vou seguir esse alinhamento vem aqui, ó, no V4, no M4. L4, V4, M4. V de válvula, M de manômetro, L de linha, linha 4. Beleza? Seguindo adiante, eu tenho aqui uma outra entrada com controle de vazão por registro de esfera. Ah, mas por que você não colocou restrição igual à primeira entrada, Alex? Não coloquei porque a esfera eu tenho uma dominância, um controle muito melhor. E aqui sim eu gosto de usar. Ali foi uma exigência de um público seleto, a gente colocou. Foi um incremento, é um incremento bacana, porém eu particularmente não uso. Gosto de usar essa restrição aqui, ó, tá bom? Que aí eu tenho um controle melhor aqui na jogada. No comando do lado, mesma coisa, tá? Usa muito isso, Alex? Usa pouco, mas no dia a dia a gente vai usar, tá bom? Vamos agora aqui para a parte de manômetros. Na minha bancada protótipo, eu coloquei aqui todos os manômetros com glicerina. Na bancada comercialmente, que a gente usa de venda na parte comercial, não tem glicerina, tá? Caso vocês optem por manômetros total inox com glicerina, é feito o reajuste do preço de venda dela, tá bom? Fica bem mais cara a bancada, porque esse manômetro aqui ele é um pouquinho mais preciso do que aquele manômetro sem a glicerina, porém o valor dele sobe demais, sobe demais. Isso aqui eu coloquei somente nessa bancada de protótipo, mas está aqui, caso algum cliente tenha interesse de colocar o manômetro de glicerina, solicite no ato do pedido essa especificação, que era o manômetros glicerina classe A1, beleza? Mas não vai de série com esses manômetros, beleza?
Então, assim, o manômetro sem glicerina é pior? Não é pior. A precisão dele é um pouquinho menor do que esse aqui. Tá? Ele tem uma tolerância de precisão ali na casa dos 10%. Esse aqui, como é classe A1, é de 1% de margem de erro. Beleza? É melhor um manômetro preciso? Sim, é melhor. Mas, para uso diário, o manômetro classe A, que seria o 10% de precisão, já é o suficiente para a gente ter um bom desempenho aqui na hora do teste. Beleza? Passando aqui para a parte de baixo, nós temos à esquerda o controle do acionamento do pistão, que vai fazer tanto a subida quanto a descida desse teste, junto com os controladorzinhos de fluxo, para a gente aumentar ou diminuir a velocidade do pistão. Aqui eu já tenho uma velocidade um pouco maior, e se eu soltar todo esse regulador, tanto quanto para subir, tanto para descer, eu tenho uma velocidade um pouco maior. Beleza? Todas as tomadas eu agrupei no canto esquerdo da bancada, seguindo elas, a primeira, entrada scanner, ou seja, vocês vão ter um cabo OBD2 bem curtinho, esse aqui é um cabinho OBD2, que acompanha junto no conjunto da bancada. Então, esse cabo vai ser o cabo da entrada do scanner. Ó. Então, esse aqui é o cabo OBD2, que vai ser a entrada do scanner. Abaixo dele, saída módulo. Quando vocês forem testar uma APS com módulo, seja APS1 ou APS2, a PM do Mercedes, SAC do DAF, é a mesma conexão, saída módulo, ok? Seleciona o cabo, liga na saída módulo, liga no módulo, liga o OBD2 no scanner. Na tela de seleção para testes de válvulas com módulo, vai ter esse último ícone aqui na quarta tela. Vai te dar todas as opções aqui de cabo para ligar na saída do módulo, tá? Então, dá um continuar, aí nós temos o botão de linha 15, ligado e desligado, tá? Eu liguei esse botão, aqui eu tenho a linha 15 ativa e vai estabelecer a comunicação com a válvula através do scanner de diagnóstico, ok? Mais abaixo nós temos a tomada do Soletest, para aqueles testes que a gente faz rapidinhos ali, direto na bobina, vai ter o cabinho, tanto o garrinha jacaré quanto a pontinha de prova, para fazer o teste rápido. Tomada acima, sensor piezo, todos aqueles sensores de pressão que vão em válvula secadora, em válvulas de 4 vias, que estão ali nos pedais de freio do Volvo para medir as pressões do ar, vai ser essa tomada sensor piezo. Válvulas distribuidoras que têm sensor, mega válvula, todas as válvulas que têm sensor piezo resistivo, vocês vão ligar nessa tomada. Mais abaixo o sensor de onda quadrada, são sensores digitais. Aquele sensor de altura do Scania, do conector quadrado, e os dois pedais de freio dos Actros, Mercedes Actros, tá? Mais abaixo, tomada multitest, tá? Para testar aquelas válvulas corriqueiras do dia a dia. Acima, a tomada do sensor indutivo, atuador de embreagem do Mercedes, cilindro de 3 posições, sensores de nível. Abaixo, tomada freio motor do Volvo, os famosos EPGs, tá? Tanto Euro 3, Euro 4, Euro 5, todas as plataformas a partir daquela D12D, do Volvo com motor D12D, que tem aquele circuitinho eletrônico. E mais embaixo, tomada mega válvula. A tomada já diz, é para testar a mega válvula, porém, depois da concepção dessa função, eu decidi colocar também os acionamentos das válvulas retarder junto nessa tomada. Nas telas de teste, a gente vai ter a seção das duas retarder. Eu vou clicar nessa configuração dessa retarder de segunda geração. Ele já vai me puxar a tomada mega válvula. Então a tela te orienta a ligar o cabo no lugar certo. Beleza? Passando aqui para a tela, a gente vai ter IHM Touch, não é de arrasto, tá? Ela não tem a função Android, de você ficar arrastando. Ela é por pressão. No ponto que você pressiona, ela ativa. Pode ser com uma ponta de um plástico, pode ser com uma ponta de um plástico, pode ser com a tua aliança, pode ser com a tua aliança. O que você clicar na tela, ela vai sentir, ela vai perceber e vai fazer o comando. Essas telas a gente usa porque elas são mais duráveis no dia a dia da oficina. A gente até poderia colocar a tela com movimentos, mas são telas que são mais caras e a gente tem pouca vida útil. Às vezes acontece dar uma batida, dar um impacto ali. Essas telas elas quebram com muita facilidade, tá? Já essas IHMs que a gente usa, já tem um bom tempo que a gente tem usado elas sem nenhum problema. Vamos falar aqui um pouquinho da tela aqui, ó.
nos primeiros ícones, a gente tem, desde a grade que eu criei lá muito tempo atrás do scanner de sensor, os sensores mais usuais aqui do mercado, tá? Começando pelos sensores de bolsa, sensor de pressão da 6 vias global, sensor aqui da Global, que são aqueles sensores individuais, sensor que vai na bochecha do Volvo ali para medir os pressostatos ali dos marcadores, incluso também aquele que vai entre os dois pedais, para poder fazer o disparo da ECAD. O pedal ABS Knorr, o atuador do Volvo iShift, esse sensor aqui é novo, né, da cambota do FH4, a gente colocou ele recente. Suspensão do Volvo, que seria o mesmo caminho, é a mesma aplicação, porém aqui no clássico, aqui já no Robocop. Individual M16 Pro 1.5 que vai nos caminhões da Volkswagen, tá? Segunda tela, mega válvula do FH4, a proporcional do retarder Voith Mercedes, o atuador do S-Tronic, esse aí já é um dos antigões também, distribuidor EBS Knorr, tanto do conector quadrado quanto do redondo, distribuidor EBS Vábico do Actros, e lá nas últimas páginas vai estar do New Actros. Contrapressão de gases do escape do Volvo, do Scania, relé proporcional EBS Actros. Aqui vocês vão usar mesmo cabeamento, tanto para esse ícone quanto para aquele. É o mesmo cabo. Válvula do freio motor do Volvo Euro 3, Euro 5. Ou seja, do D12D em diante, vocês vão usar esse ícone aqui. Alex, mas tem nesse ícone a função de acionar o Wastegate aqui, ó. E na válvula que eu estou ligando não tem o Wastegate. Não tem problema. Você ignora o botão do Wastegate. Não vai clicar no botão Wastegate, porque essa válvula só tem o EPG. Então você vai seguir os acionamentos por estágios ou acionamento manual em percentual, tá bom? O automatizador, a gente deixou essa função simplesmente para a válvula do Euro 5 com o Wastegate. Ele faz uma ciclagem, faz toda uma automatização e ele mesmo vai gerenciando a válvula, beleza? Então do D12D em diante é o ícone freio motor Volvo Euro 3 Euro 5. Na terceira tela, a gente tem a proporcional do Scania, as duas retarders do Scania, contrapressão de gases do escape do MAN, junto com aquele proporcional que faz o freio motor. Na válvula APM Volvo FH4, não testa-se com módulo ainda. Esse lançamento, esse desenvolvimento do teste da APM com módulo, a gente está em parceria com o Genilson, finalizando esse projeto, tá bom? Isso aí vai ser para depois aí da segunda semana ali de junho, julho, que a gente vai estar com o produto ali já quase para lançamento, beleza? Então, o que esse ícone faz? A gente vai conectar o cabo que é de multipontas, a gente vai ligar uma pontinha em cada bobina, e aqui vai me jogar para os comandos da válvula aqui, que serão em PWM, e vai me dar um PWM mais atenuado para que não dê aquecimento nas bobinas, tá? Ele, se manter a gente com o comando acionado por muito tempo, por conta desse PWM que a gente diminuiu, ele aqueceria se eu tivesse uma corrente um pouco mais elevada. Então a gente atenuou para esse formato de onda, então ele já não tem tanto potencial de queima de bobina. Mas claro, vamos colocar uma regra aqui. Não abusem do acionamento. Então, tá fazendo teste, façam testes de movimentos rápidos mesmo em PWM. Beleza? Volta a tela aqui. Seguindo embaixo os sensores indutivos, tá? A gente vai usar praticamente o mesmo cabo para quase todos os sensores, tirando somente o de 3 posições, que vai usar um cabo bipartido, cabo de 2 conexões no painel. Aqui o cabo do sensor de altura quanto do atuador é o mesmo vale para esses 2 sensores aqui, tá? Quarta tela. Finalizamos com os 2 sensores indutivos, mais comerciais aí da jogada. E a gente entra agora nos sensores digitais. Sensor de altura do Scania, tá? E os 2 pedais de freio dos Actros, tanto o antigo quanto o moderno. Entrou aqui toda essa grade aqui de ícones novos, nessa versão da bancada, tá? Sensor analógico da suspensão do ônibus, do Volvo. Sensor de altura digital do clássico, também era uma pedida grande aí do nosso público. Distribuidor EBS do New Actros e do DAF, tá? Ambos de 4ª geração. Válvula Fluidtronic, aquela válvulazinha de plástico que parece a proporcional do Scania, porém a gente colocou aqui a demanda do teste dela. E aquele ícone que eu apresentei no linha 15, que vai acionar a linha 15, o botãozinho virtual aqui para acionar e desacionar esse driver. Na última aba, a gente tem os desenvolvedores.
caso não aconteça, não ter a configuração dela aqui na nossa tela, a gente, com auxílio, né, de vocês ali, a gente vai plugar a peça na bancada, vai tentar encontrar o esquema elétrico, vai passar como fazer a adaptação do chicote na peça e a gente, em paralelo, junto com vocês, a gente vai ajudar a desenvolver essa parte. Então, isso aqui são leituras básicas aqui, leituras basais ali da parte dos sensores, tá? Então, a gente tem todos os desenvolvedores, tanto em PWM, que é um sinal digital, o indutivo e o analógico, beleza? Então, essa última tela seria mais para desenvolvimento. Seguindo então aqui, vamos passar aqui agora da aba das telas para os comandos. Mas antes de tudo, o que eu tenho que fazer aqui para vocês? Explicar que tem válvulas, por exemplo, que nem essa válvula aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui, ela tá faltando peça, mas tudo bem, ó. Uma válvula ECAS de suspensão desse modelinho, que são com bobinas de comando simples. Pô, Alex, eu não vi o ícone dela na tela. Não tem. Eu economizei espaço da tela para poder fazer as artes gráficas de produtos que tenham sensores analógicos ou sensores digitais, ou até mesmo gerenciamento em PWM. Né? Gerenciamento não, comandos em PWM, sinal PWM. Então, a tela ela é um estimulador da placa escrava para poder ter dados de pressão, para ter dados ali de posicionamento, ou para gerar um sinal em PWM, seja ele positivo ou negativo. Então, a minha tela está exclusivamente desenvolvida para isso. Válvulas que são de controle simples, de comando simples, até mesmo essa ABS de roda aqui, ó, não está na tela. Porém, a bancada testa também. Por quê? É um comando simples, eu não vou precisar usar tela para testar uma válvula dessa. Ela não vai me mandar um comando, um sinal específico de pressão para mim poder monitorar na tela. Então, ela vai receber um comando simples de corrente contínua e a gente vai estimular através dos chaveamentos. E é onde a parte que eu quero chegar para vocês. Nos botões de chaveamento, quando eu tiver ícones que estão faltantes e eu estou com a peça na mão, vem aquela dúvida, será que testa, será que não testa? Testa. A gente vai usar sempre o comando em corrente contínua, vai selecionar o cabo correspondente à válvula e na tomada multiteste vocês vão ter os comandos através das chaves. Essas chaves aqui, elas nasceram desde o primeiro multiteste, tá? Desde a primeira ferramenta. Ou seja, esse multiteste aqui, ó, que foi o nosso primeiro equipamento, já nasceu com a concepção desses comandos. Então lá atrás a gente desenvolveu essa tríade ali de comandos e a gente manteve ele até os dias de hoje, tá? Então o botão C5, que é o comando 5, ele vai ser o mesmo comando do on-off da bancada, tá? O C3 aqui, ó, do multiteste, pro lado A, eu tenho a minha ação no T1. O lado B, no T2. O C4, no lado A, eu tenho o T3. O C4 pro lado B, eu tenho o T4. Isso vale para qualquer ambiente multiteste da plataforma Freno Diário, tá? Então, seguindo aqui, né, toda essa orientação, eu não tenho o ícone da válvula em si que eu estou querendo testar, não quer dizer que a bancada não faz. A bancada faz, porém, precisa de um auxílio, até às vezes de um vídeo que eu tenho que te mandar para você pegar a noção do teste. Mas isso aí é bem simples, a biblioteca de vídeos logo vai estar bem informada, vocês vão entender como é que funciona. Então, as chaves. Nós temos 5 comandos aqui nessas 3 chaves. Comando 1, 2, 3, 4 e o 5. A chave de baixo é de seleção em sinal PWM e em corrente contínua. Tá? Tem válvulas que precisam de PWM, como o caso aqui da distribuidora EBS do Actros. Nas telas de orientação eu vou dar um continuar, ele vai me dar esse alerta do sensor. A gente tem que usar para chaveamento na posição B, no caso essa posição B vai ser o on-off, para o lado on, eu tenho que só mudar essa arte aqui que está atrasada. Continuar, eu tenho que estar em PWM e dar um continuar eu começo o teste. Então tem mais um ajuste para fazer que eu esqueci aqui, tá? Então a gente vai usar essa chave para seleção quando a tela nos pedir, nos orientar, mude para PWM. Tirando esse caso, a gente sempre vai operar a bancada em corrente contínua, beleza? Então, salvo aqui todos esses comandos, a gente vai agora para o lançamento, né, para a integração do XECA. Nós temos 2 tomadas aqui no ambiente XECA. Tomada de comunicação, que vai ser para o link da comunicação do XECA com a bancada, para que a gente tenha as informações transmitidas aqui no nosso display. E a alimentação, que é a carga pesada que o motor do ECA vai
sugar aqui para poder fazer a operação. Então no chicote vai ser duas tomadas, uma da carga, né, da alimentação, e a outra da comunicação. Ligou no componente, a gente vai navegar pelos menus aqui do Xeca, tá? São vários menus aqui. A gente vai selecionar o tempo, vai selecionar a frequência, o tempo de ciclo, quanto que vai, quanto que volta. A gente vai ter todos os numerais de amperagem, de posicionamento, os códigos de falha, se tem falhas ativas ou não, tá? Se tem falhas passadas, os valores máximo e mínimo do curso dos pistões, as posições, amperagem do consumo, as informações de software e hardware do ECA e o tempo que está em teste. Por exemplo, se quiser deixar ciclando ela por algum tempo, você tem um contador de tempo desse ciclo, tá? Aqui nós temos a função de setar. A gente pode cadastrar uma posição, fazer o set dela para ela poder avançar até nessa posição. O acionamento manual, posicionamento em tempo real, amperagem em tempo real, temperatura do ECA em tempo real, tá? E a gente volta para a tela inicial. Com o ECA acoplado no gabarito, na fonte ali, na alimentação e na comunicação, a gente tem o teste perfeito, como se tivesse um scanner, um VCADS na nossa mão, tá? Quem adquirir a bancada vai entrar num grupo exclusivamente desenvolvido para quem tem a solução Xeca, e lá tem vários profissionais que trocam muitas informações, muitas dicas técnicas de como desmontar um motor, trocar uma placa, trocar um rolamento. Tem muitos profissionais habilitados dentro desse grupo. É um grupo fechado e exclusivo para quem tem Xeca ou para quem adquiriu bancada com Xeca integrado, beleza? Mas aqui na bancada a gente tem esse borrachão aqui, a gente não costuma mandar ele, tá? A gente não costuma mandar, mas chegou na empresa de vocês, a gente sempre indica, coloque uma borracha de proteção para evitar de ficar riscando a bancada, tá? Então, é muito importante ter essa borrachinha. Um gaveteiro bem reforçado, tá? Um gaveteiro bem reforçado para colocar as conexões, os acessórios, as mangueiras, até mesmo ali as ferramentas de uso no dia a dia do teste, tá? Embaixo da bancada tem mais uma prateleira, uma estante, onde a gente deixa guardado o scanner, tá? Onde no protótipo da bancada eu liguei a fonte da usina, porém na bancada definitiva não é com fonte usina, tá? É com outro modelo de fonte. E aí mais acima a gente vai ter o letreiro iluminado. Então o cliente fez a compra da bancada, tem o direito aí de pedir, de solicitar o nome de vocês. Não é a logomarca da empresa, eu não tenho como desenhar a logomarca no corte laser. Vai dizer qual vai ser o nome da empresa, né? Ah, Freno Diag, Frenoparts, eu consigo colocar nessa fonte o nome da tua empresa, tá? Então esse é um incremento que a gente coloca para que dê uma visão melhor ali para o teu ambiente de trabalho, para o cliente chega e fala, porra, que bancada bonita, beleza? Então essa daí foi a bancada Freno Diag, e agora eu vou falar um pouquinho do kit de cabos aqui para vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre o que incrementa a bancada. Na bancada, a gente desenvolveu esse varal, aqui a gente chama de varal, que vai pendurar todos os cabos por sua tomada. Então, no dentinho aqui você encaixa a tomadinha, tá? No total serão 45 chicotes, tá? De ponta a ponta eu tenho 45 compartimentos. A gente está desenvolvendo um outro modelo de fixador, né, de suporte de cabos, que é um suporte no estilo sextavado. Então, para cada seção, são 10 cabos ou 12 cabos, eu não lembro agora a seção que ficou, mas a gente está desenhando ele. Então vai ficar mais compacto, né, o conjunto, e você rotaciona esse elemento ali, e a gente seleciona ali os compartimentos que estão os cabos, para evitar essa linearidade aqui, ó, fica muito extenso, então ocupa um espação. Eu aqui tenho esse espaço, porém a gente podia ter um balcão aqui, ter uma coisa mais útil do que um cabo pendurado. Então a gente resolveu compactar isso aqui, tá? E ficam os cabos ali em cada seção, organizadinhos por etapas, tá? Então a gente tem no conjunto cabos desse perfil, ó, onde a gente tem a conexão da tomada, da válvula, e a conexão bipartida, que é para colocar em duas conexões da bancada. Leitura de sensor e controle da carga. Então eu não coloquei um tomadão só, único, porque a gente começou com base mic, e a base mic é uma base que é bacana de trabalhar. Então a gente fez essas bipartições aqui para poder operar na bancada, tá? Como falei para vocês, de ponta a ponta nós vamos ter 45 cabos. Vai ter
imagens nas telas, orientando qual cabo selecionar, porém naquelas válvulas que não tem imagem na tela, vocês vão ter que ou assistir um vídeo ou esperar o nosso conteúdo finalizar para que a gente consiga orientar qual cabo usar em qual situação, porque vai faltar ali algumas informações na tela, beleza? Mas isso é uma coisa que a gente vai ajustando ao longo do tempo. Então tá aqui, pessoal, foi finalizado aqui todas as informações da bancada, espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida, vocês nos informem, mandem mensagem que a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês, beleza? Ó, live da Fernanda Diag respondendo perguntas às 19 horas e também respondendo algumas questões que aparecerem da bancada, tá bom? Para que a gente possa esclarecer a todos vocês. Valeu? Espero vocês lá.